Olá, sejam bem-vindos à nossa live de hoje. E hoje nós vamos falar de algo que para muitos ainda é um tabu. Então, nós vamos falar sobre a vergonha. A vergonha é um tabu porque essa emoção ela está profundamente ligada ao medo da rejeição, da exclusão, da exposição, de vulnerabilidades. Desde a infância, muitas pessoas aprendem que sentir vergonha significa que há algo de errado com elas e que pode gerar um forte desejo de se esconder, porque essa emoção, em vez da pessoa se expressar, ela tem medo de fazer isso. Então, o sentimento dela é forte assim em querer se esconder. Além disso, a vergonha, ela costuma estar associada às experiências dolorosas, como fracassos, humilhações ou traumas que podem vir já lá da infância. E isso se torna difícil para ela falar, então, sobre ela, sem reviver essas dores. Em uma sociedade que valoriza o sucesso, a autoconfiança, a imagem perfeita, admitir sentimentos de vergonha pode ser visto como um sinal de fraqueza. No entanto, quando a vergonha ela é silenciada, ela se fortalece cada vez mais. Então, o caminho para superá-la está na aceitação, na autocompaixão e no compartilhamento seguro dessas emoções, criando um espaço onde se possa transformar a dor em aprendizado e conhecimento, crescimento. E o que pensar quando bate a vergonha? Quando precisa de ajuda? Você já sentiu vergonha de pedir ajuda como se fosse um sinal de fraqueza? Me coloca aí embaixo. Você já sentiu isso? Ou já pensou que deveria dar conta de tudo sozinha? Hoje nós vamos falar sobre como transformar essa vergonha em um passo poderoso para a sua cura emocional e crescimento pessoal. Eu sou Maria Bernadette, psicoterapeuta, facilitadora de constelação familiar e há anos ajudo mulheres a superarem a ansiedade e a insegurança para viverem relacionamentos saudáveis e prósperos. Eu já acompanhei muitas mulheres que sentiam vergonha de pedir ajuda, mas quando deram esse passo, as suas vidas mudaram completamente. Porque quando a gente trabalha esse sentimento que está ali dentro, porque esse sentimento da vergonha, ele tem um fundo emocional. Então, algo lá na infância aconteceu com essa criança. Muitas vezes ela foi humilhada na frente de pessoas, ela passou por uma vergonha, um constrangimento. Então, tudo isso aflorou esse sentimento nela. Então, o meu propósito é ajudar mulheres a se libertarem da ansiedade, da insegurança, para viverem relacionamentos mais saudáveis e prósperos. E um dos maiores bloqueios nesse caminho é justamente a vergonha de pedir ajuda. Então, se esse tema faz sentido para você, já curte essa live e me siga, porque aqui eu sempre trago conteúdos que te ajudam a fortalecer o seu emocional, o seu mental. Então fica aqui até o final, porque eu vou ter um exercício bem prático que vai te ajudar a liberar a vergonha de pedir ajuda.
Se você está aqui e ainda não se inscreveu para a Semana do Despertar Feminino, o link ele está aqui na descrição desse vídeo ou lá na minha bio no Instagram. Se essa live faz sentido, compartilha com alguém, com uma amiga, ou com uma irmã, ou com uma mãe, para eles também fazerem o uso dessas ferramentas. Essa é a quinta live de uma série de lives que estou fazendo para que você chegue preparada na Semana do Despertar Feminino, onde eu vou te mostrar um caminho para superar a insegurança e a ansiedade para viver relacionamentos mais saudáveis e com prosperidade. Porque a prosperidade, ela começa aqui dentro. Eu tenho que mudar algo aqui dentro para que eu possa ser uma pessoa próspera. A gente não resolve isso só com um pensamento positivo, mas algo eu preciso mudar aqui dentro de mim e eu preciso trabalhar isso para que eu consiga fazer esse sentimento aflorar. Então tem algo aqui dentro que trava para que eu possa chegar na prosperidade. E a prosperidade, ela é um caminho. Eu vou trabalhando um pouco, depois eu trabalho mais um pouco, eu subo mais um nível, depois eu subo mais um nível e eu vou subindo. Não tem como eu ir daqui para lá. Não existe isso. Então eu tenho que fazer um caminho, eu subo um degrau. Eu chego aqui no bico, aí eu tenho que fazer outro caminho para mim chegar num outro bico e assim eu vou indo na minha vida, mas sempre curando os meus sentimentos, as minhas dores emocionais, as minhas feridas e os meus traumas. Sem curar isso, eu não consigo ter a prosperidade que eu estou pedindo toda hora. Então a prosperidade não é só financeira, a prosperidade ela tem que ser trabalhada dentro da gente para que a gente possa se preparar para receber e para ter essa prosperidade. Não é para qualquer um que consegue fazer isso, porque é bastante trabalhoso, autoconhecimento. Então, quanto antes a gente começar a fazer esse caminho, mais cedo eu chego na minha prosperidade que eu tanto quero, prosperidade de saúde, de tranquilidade, de financeiro, de relacionamento. Então a prosperidade ela está relacionada a várias áreas da nossa vida. E quando eu começo a me sentir bem na minha saúde, no meu relacionamento, aí o dinheiro também vem, porque daí eu já fiz um caminho de uma cura, depois eu vou fazendo outro e outro, e assim eu vou me erguendo. Então, o que pensar quando bate a vergonha de precisar pedir ajuda? Você já sentiu aquele nó na garganta ao pensar em pedir ajuda? Como se fosse um sinal de fraqueza ou de incapacidade? Essa vergonha é mais comum do que parece, mas é apenas um reflexo de crenças limitantes que podem estar te impedindo de crescer e de viver com mais clareza. E de onde vem essa vergonha? Muitas vezes ela nasce de mensagens que nós ouvimos lá na infância ou ao longo da nossa vida. Às vezes você precisa ser forte, como se fosse um sinal de fraqueza pedir ajuda. Você precisa ser forte, segura esse choro, por que tu tá chorando? A criança ela não consegue colocar essa emoção para fora, aí ela trava. Você deve dar conta de tudo sozinha. Como se
depender de alguém fosse errado. O que os outros vão pensar, medo do julgamento, pode ser paralisante. Então, essas crenças, elas criam um bloqueio emocional e elas nos fazem carregar pesos desnecessários. E pior, elas nos afastam das soluções que poderiam transformar a nossa vida. Então, o medo de pedir ajuda por causa do julgamento, você já sentiu aquele receio lá na infância. Então, esse medo de pedir ajuda hoje é aquele medo, o que os outros vão pensar se eu vou pedir ajuda? Mas isso é só da sua cabeça. Pedir ajuda não é em nenhum momento é fracasso. Pedir ajuda é um sinal de que você realmente está pronta para chegar no próximo degrau. Como admitir que precisa de apoio? Como se admitir que fosse apoio fosse um sinal de fraqueza, mas não é. Saiba que esse medo não é seu. Ele foi ensinado por um outro adulto para você, porque aquele adulto já estava com aquele medo, com aquela vergonha. Porque nós crescemos ouvindo que nós devemos ser fortes, independentes, e que dar conta sozinho é um motivo de orgulho. Mas a verdade é que ninguém cresce sozinho. Todos nós precisamos de alguém para crescer. Nós não somos ninguém sozinho. Todos nós precisamos de pessoas para crescer. Então, todos em algum momento precisam de apoio para seguir em frente. E se alguém te julgasse por algo, isso é problema da pessoa, porque isso está no coração da pessoa se ela julga. Então você não precisa ter medo desse julgamento. Porque se uma pessoa julga, ela não está julgando você, ela está julgando ela mesma, porque é ela que tem aquilo ali no coração dela. Entendeu? Então, uma pessoa, essa pessoa, ela estaria olhando para as próprias limitações dela, não para a sua coragem. Então, quando ela julga, isso é uma limitação dela. E por que pedir ajuda exige força, maturidade e amor próprio? Então, se o seu coração ele pede apoio, escute, peça ajuda. E que pesa demais quando você carrega tudo isso sozinha. Isso se torna muito mais leve quando é compartilhado com uma pessoa. O que pensar para superar essa vergonha? Pedir ajuda é um ato de coragem e não de fraqueza. Coloca isso na sua mente. Pedir ajuda é um ato de coragem e não de fraqueza. O medo de pedir ajuda é uma crença limitante. Você já sentiu que pedir ajuda é um sinal de fraqueza? Então, cuidado, porque isso pode ser uma crença limitante que está aí na sua mente. Ou que, se precisar de apoio, as pessoas vão te julgar. Será? Não. Esse pensamento, ele pode parecer apenas um receio momentâneo, mas na verdade é uma crença limitante que te impede de crescer e de viver com mais
leveza, com mais tranquilidade. E o que é uma crença limitante? Crença limitante são ideias que aprendemos ao longo da vida e que, sem perceber, elas acabam nos bloqueando, elas nos travam. Então, o medo de pedir ajuda, ele pode ter raízes em frases como: se você não consegue sozinha, é porque não é forte o suficiente. Se pedir ajuda aos outros, vão pensar que eu sou incapaz. Será? É somente uma crença limitante isso. Preciso resolver tudo sozinha para provar o meu valor. Outra crença limitante. Então, esses pensamentos, eles criam um ciclo de sobrecarga e de sofrimento, pois eles nos fazem acreditar que devemos carregar tudo sozinhas, mesmo quando nós estamos no limite. E por que a gente chega nesse limite? Porque a gente tem medo de pedir ajuda. Medo de que as pessoas pensam que a gente é um fracasso. E não é assim, gente. Então, como transformar essa crença? Em primeiro lugar, reconheça que pedir ajuda é um ato de coragem e não de fraqueza. E lembre-se de que todos nós precisamos de apoio em algum momento. Nós não somos ninguém sozinhas. Nós temos que viver com pessoas ao nosso redor. Nós precisamos da ajuda de todo mundo. Assim como o outro também precisa da nossa ajuda. Até as pessoas mais bem-sucedidas têm mentores e guias. Então, reflita sobre os benefícios de aceitar ajuda. O que poderia mudar na sua vida se você permitisse receber mais suporte? O que o que ia acontecer se você ia aceitar agora essa ajuda? Se permita isso. Então aqui eu trouxe uma nova crença para você substituir a crença velha que você tem. Aceitar ajuda não me torna fraca, me torna mais forte e mais sábia. Começa a repetir isso. Ou escreva num lugar onde você vai enxergar essa nova crença. Aceitar ajuda não me torna mais fraca, me torna mais forte e mais sábia. Se libertar dessa crença é abrir espaço para mais leveza, crescimento e conexões verdadeiras. Você não precisa fazer tudo sozinha. Você tem que compartilhar as coisas com as pessoas que estão ao seu redor. Ninguém cresce sozinho. Todo mundo precisa de apoio em algum momento. Prosperidade é um conjunto de pessoas. A gente cresce compartilhando, a gente cresce dividindo as coisas com outros, conhecimentos, aprendizados. Então, isso é evoluir. Então, a vida, ela não precisa ser tão difícil. Você pode escolher um caminho mais leve, se permitir receber ajuda, que isso acelera a sua evolução. Agora pense, quantas coisas na sua vida poderiam ter sido mais fáceis se você tivesse pedido ajuda antes? Liberte-se dessa vergonha.
Liberte-se de si mesma, porque você tem o direito de receber apoio. Você merece viver com mais segurança, com mais amor, com mais prosperidade, com mais equilíbrio. Se você cresceu ouvindo que deveria dar conta sozinha, isso pode ter gerado essa vergonha. Se você não pedir ajuda, você pode levar anos para resolver algo que você poderia mudar em meses. Então imagine uma mulher que sente vergonha de buscar ajuda para melhorar o relacionamento e ela passa anos sofrendo enquanto ela poderia estar feliz, leve e segura. Então pensa nisso, avalia isso, como isso pode fazer a diferença na sua vida. Porque muitas pessoas têm vergonha de pedir ajuda, porque acham que é um momento de fraqueza, mas não é, gente. A gente cresce e prospera. A prosperidade, na realidade, é pessoas. A gente não prospera se a gente não compartilha as coisas com pessoas. Toda prosperidade é um conjunto de coisas. Prosperidade na saúde, prosperidade no ambiente familiar, prosperidade no financeiro. Então, como eu vou agir a partir de hoje para curar esse sentimento? Porque sentir vergonha, de alguma forma, trava muito a nossa vida, porque a gente poderia fazer muitas coisas diferente e melhor se não fosse sentir vergonha. Então, pega hoje o seu caderninho e anota hoje qual é a sua maior vergonha que você sente hoje e por que você tem esse sentimento de sentir vergonha? Se lembra de algum fato que aconteceu com você que fez você se sentir com vergonha ou humilhada? Coloca aí no papel para que a gente possa fazer essa cura. Então eu trouxe um pequeno exercício aqui para a gente fazer para já começar a libertar essa vergonha. Então, libertando-se da vergonha de pedir ajuda, não é fracasso. Então, esse caderninho que você pegou já na outra live, pega ali e anota junto, nesse caderno, que a gente vai fazer um exercício com calma. Identifique a origem da vergonha. E daí você responda. Esse vídeo ele vai ficar gravado no YouTube, então você pode voltar depois lá, olhar ele de novo, para você fazer de novo esse exercício. E você pode fazer ele tantas vezes que você quiser. Então, primeiro identifique a origem da sua vergonha. Tenta lembrar qual foi o momento que você mais sentiu vergonha. O que me fez sentir vergonha quando eu penso em pedir ajuda? Quem na minha infância ou na minha adolescência me ensinou que eu deveria dar conta de tudo sozinha? Eu já julguei alguém por algo? Eu já julguei alguém por precisar de ajuda? Será que esse julgamento também está voltado para mim? Então, muitas vezes a vergonha, ela não vem de nós, mas ela vem de padrões aprendizados lá na nossa infância.
Quando reconhecemos isso, nós podemos escolher algo diferente. Então, resgate a sua compaixão e vamos começar a curar esse sentimento. Então, agora, feche os olhos por um momento. Imagine que uma amiga sua, muito querida, está passando pelo que você está vivendo agora. E ela se sente envergonhada e ela está pedindo por ajuda. Agora pergunte a si mesma: o que você diria a essa amiga? Eu diria para ela que ela é fraca por não pedir ajuda? Será que era isso que eu ia falar para ela? Como eu acolheria ela? Porque comigo deveria ser diferente? Não, a mesma coisa. Então, acolha-se como acolheria uma amiga. O que de pior pode acontecer se eu pedir ajuda? Responda isso no seu caderninho. O que de pior pode acontecer se eu pedir ajuda? E o que de melhor pode acontecer se eu pedir ajuda? Responda essas duas perguntas e faça uma reflexão sobre isso. O primeiro passo para a libertação é esse. Escreva uma frase que te fortaleça para substituir a vergonha por coragem. Então, eu trouxe aqui algumas sugestões. Eu me permito receber ajuda, porque isso me fortalece. Aceitar apoio me torna mais sábia e mais leve. Pedir ajuda é um ato de amor próprio. E repita essa frase sempre que você sentir vergonha e lembre-se dela. Porque a transformação, ela começa com um pequeno passo. Hoje eu escolho a leveza. E perceba como a vergonha é um bloqueio interno. E não é uma verdadeira opinião. Isso foi criado dentro de você. Se você está aqui e quer realmente curar a sua vergonha, faça essas duas perguntas para você e comece a analisar. E de onde veio essa vergonha? E traga aqui para mim, para a gente ver, da onde que veio isso. Tá bom? Se você está aqui e ainda não se inscreveu, na Semana do Despertar Feminino, o link ele está aqui na descrição desse vídeo. Se você está no YouTube. E lá no Instagram, na minha bio, para você fazer parte de uma série de aulas que eu vou fazer na Semana do Despertar Feminino, onde eu vou te mostrar um caminho para superar a insegurança e a dor emocional para viver relacionamentos mais saudáveis e com prosperidade. Porque a prosperidade é um sentimento que precisa ser curado aqui dentro. Então, se essa live fez sentido para você, curta e compartilhe com alguém que você ama, que você gosta. E não se esquece de dar o likezinho no vídeo para que eu possa trazer cada vez mais conteúdos para você.
E se você teve um insight nessa live, não se esqueça de compartilhar. É uma gratidão imensa a cada um de vocês que esteve aqui comigo nessa live. E um beijo no coração de cada um e até amanhã. E lembre-se que pedir ajuda não é fraqueza, é um ato de amor próprio. Um abraço e até amanhã no mesmo horário.